guerreiro mesmo. Boa tarde, gente, boa tarde. Então, olha só, vira um título da live, né? O que a gente está fazendo aqui? Pensando no que vai fazer na vida. Por quê? Porque vocês vão fazer a prova e vão assumir os cartórios maravilhosos, né? Muito obrigada, um beijo grande pra você, ficar com Deus, viu? E vão ter que assumir os cartórios. Aí vão chegar lá e a parte boa, vocês já sabem qual é, né? Tipo praia. E a parte ruim, meus amigos, a parte é que a gente não vai poder fugir de umas sucessões trabalhistas, entendeu? Já estão sabendo disso, estão preparados, né? Então eu trouxe convidado especial, especialérrimo, para discutir com a gente esse assunto duro, porque a vida é dura, tá? Que é a situação atual das sucessões trabalhistas nas serventias extrajudiciais. Não é fácil, tem decisão para todo jeito, não é isso? Mas quando a gente tem decisão para todo jeito, nada melhor do que falar com especialista, né, Julinha? Gente, era bom convidar aí os amigos, era bom chamar a galera, porque eu vou falar, é assunto doloroso, tá? Antes de começar o assunto, eu queria apresentar pra vocês, que eu sou pessoa de live chique, né? Na minha live, ó, gente, que mega, presta atenção, ó que mega, ó, Dr. Rubens Harumi Kamoi, vocês não estão entendendo, tá? Claro que se ele tá me visitando, vocês imaginam que, assim, só pra beber não é, né? Lógico, né? Vocês estão entendendo, entendeu? Mas eu vou virar até o celular, que é pra gente aparecer de dois, tá? Como ele tá me visitando, vocês devem imaginar que não é assim um negocinho básico, né? Mas não importa, porque básico, se não é básico, a gente resolve, a gente vai pra praia, entendeu? Já que é pra resolver problema, né? A gente vai pra praia. Boa tarde, gente. Mega honra minha de ter essa criatura de advogado. Essa pessoa, entendeu? Então nós queríamos hoje conversar um pouquinho com vocês a respeito desse tema duro, duríssimo. E eu estava aqui com o Dr. Rubens conversando um pouquinho para a gente discutir as últimas decisões. Vocês têm visto, elas não têm sido muito fáceis, né? E aí as varas trabalhistas decidem de um jeito e os TRTs decidem de outro. E aí agora a gente teve há pouco tempo, vocês devem ter acompanhado, uma decisão do TST e ninguém nesse mundo melhor que o Dr. Rubens Kamoi, que é primeiro meu advogado querido de 200 anos, depois assessor jurídico dos 600 mil tabelionatos e registros e só gente com pepino. Esse é o homem do problema, mas ele é o homem da solução também. Então a gente queria aproveitar para falar um pouquinho com vocês como é que se resolve isso, já que estamos na praia mesmo, né? Vamos falar de problema na praia mesmo, né? Vou mostrar de novo um pouquinho antes dele começar a contar o problema. Presta atenção, tá? Ó, a gente chora, mas chora na beira da... Queria falar para vocês. Dr. Rubens, eu vou deixar o senhor dar uma explicada pra galera aqui, não só porque eles vão fazer prova, mas porque vão assumir cartório mega, né, doutor? Exatamente. Explicando qual é a última situação. E, gente, depois eu dou os contatos, tá? Porque vocês vão precisar dele. Eu quero avisar agora. Eu já tô avisando agora, que é pra ninguém achar que não vai precisar, tá? Doutor Rubens, o senhor explica pra gente, por favor, qual é a... Boa tarde. Qual é a situação atual dessa história das sucessões trabalhistas nas serventias, porque a gente sofre muito, a cada hora é uma decisão diferente e a gente tem situações que tem sucessão, outras que não tem. Um resuminho pra galera entrar no cartório novo feliz? Legal. Tudo bem, pessoal? Estudando muito, né? Com uma professora igual a Cláudia, vocês têm grandes chances eles sofrem de pegar cartórios bons, né? Então, é assim, essa questão da sucessão realmente é um tema que preocupa bastante, não só na esfera trabalhista, mas também na esfera tributária e na esfera civil. Mas a trabalhista é aquela que realmente preocupa mais, né? Porque ao assumir uma unidade vaga, vocês vão se deparar lá com muitos funcionários, funcionários com muito tempo de casa e que normalmente essas unidades têm um passivo trabalhista representativo. Então, lidar com essa situação realmente é bastante complicado. Até porque da nossa cultura, né, a justiça trabalhista, a justiça do trabalho, tem um espírito muito protecionista, né? Então, na dúvida de decidir em favor do empregador ou do empregado, normalmente se decide em favor do empregado. Ao que nos parece, não é justo que um titular que assume uma serventia em caráter originário assuma todo esse passivo trabalhista que lá existe.
Mas, via de regra, é assim que funciona, tá? Os tribunais têm entendido que se o novo titular assume uma unidade vaga e conta com os serviços dos funcionários que lá já existem, ou seja, que existe a continuidade do trabalho, então a sucessão fica caracterizada aí, tá? Existem decisões do Tribunal Superior do Trabalho nesse sentido. Como eu já comentei com a Cláudia, são decisões que existem, não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. Tá? Nem que seja pacífico, né? Exatamente. Talvez agora, com a valorização dos precedentes jurisprudenciais, isso ganhe um pouco de força, mas pelo menos até agora existem decisões para todos os lados. O mais prudente, na verdade, para aqueles que querem pelo menos ter argumento para discutir a não sucessão, é fazer com que os funcionários que lá existem, ou pelo menos aqueles que não interessam, né, para o novo titular, que não continue prestando serviço, ou que não preste serviço por nenhum dia para o novo titular. Porque esse é o ponto de contagem, né, doutor Rubens? Exato. É aquele contrato não ter continuidade, ou ter continuidade, se interessar, claro, mas não ter continuidade é o que marca o ponto zero do início do exatamente, contrato, né? Exatamente. Agora, existe uma questão interessante também, Cláudia, que a gente precisa pensar o seguinte: não existe sucessão de titular para titular. Isso. Entendeu? Isso não existe. Sempre a serventia precisa ficar vaga nesse meio tempo aí. E pela decisão do CNJ... Que vocês devem ter visto, né? Porque é dura. Pela decisão do CNJ, quando o cartório fica vago, ele volta, o serviço volta para o poder delegante, ou seja, volta para o Estado. Né? Então, a decisão do CNJ é bem clara nesse sentido. Então, o preposto designado que responde pelo expediente durante esse período, ele é um preposto do Estado. Né? A decisão fala, inclusive, que os vencimentos desse designado devem constar na folha de pagamento. Quer dizer, ele faz parte da folha de pagamento. E quem é o chefe dele? Exatamente. Quem é o chefe, a gente não sabe. Quem é o empregador, pelo menos? O chefe dele, se a decisão fala que ele é um preposto do Estado, o chefe é o Estado. Mas quem é o chefe dos outros funcionários? Isso. Então, se o poder Quem é o chefe dos outros funcionários? Se o serviço voltou para o poder delegante, então o Estado assume a condição de empregador. Então veja que não existe sucessão do antigo titular para o titular novo. Para quem o que Estado eu ligo para pedir o meu salário? Exatamente. Gente, vocês estão aí, vocês estão ouvindo o tamanho do problema? Cadê vocês? Cadê os corações? Exatamente. É convidado especial, coração, pelo amor de Deus. Então veja o seguinte, que o designado, né, durante esse tempo aí, ele é empregado e é empregador ao mesmo tempo, porque é ele que paga o salário de todo mundo e dele também. É uma figura bem, muito estranha, para dizer o menos. Não, e se ele quiser entrar com uma reclamação trabalhista, entra contra quem? Pois o Estado? Penso eu que sim, contra ele é que não pode ser. Rapaz! Né? Então realmente... Então, não é um dilema? É um realmente dilema, um problema sério. Isso também, o fato do designado constar na folha de pagamento, traz alguns problemas de ordem prática. Por exemplo, vocês sabem que o imposto de renda retido na fonte dos funcionários é recolhido do CPF do empregador, vamos chamar assim. Se o designado está respondendo pela serventia, ele vai ter que recolher o imposto de renda retido sobre a folha no CPF dele. Se ele está na folha, como é que ele recolhe? Exatamente. Como é que ele recolhe no CPF dele o imposto de renda que é dele mesmo? Entenderam que é doutorado que a gente vai precisar fazer para resolver isso aí? Então são questões, né, Cláudia, como eu te disse, que não tem resposta pronta, né? Entendeu? Realmente é bastante porque se você complicado. parar para pensar, a gente fica aqui conversando e discutindo o prático, né, o básico e tal, e todas as questões que já são muito duras. Agora, quando você adianta um pouco a conversa e vai para todas as questões fiscais, todas as questões tributárias, você é funcionário de si mesmo, sinto informá-lo. Reclamação trabalhista contra quem? Contra você mesmo. Exatamente. Então, essas questões todas que a gente estava discutindo aqui, e são dúvidas que todo mundo tem, não pensa que é uma dúvida minha, sua, não, de todo mundo. Não tem uma solução imediata, por isso que as varas têm decidido os casos a casos, entendeu? E isso é que gera insegurança jurídica, por conta, na prova objetiva, evidentemente, vocês não vão me esperar uma situação dessa, não vai acontecer. Mas na prova escrita e na prova oral, mas nós vamos ter que achar uma resposta boa, bonita para isso. E até falando diretamente para o amigo que mandou a mensagem que é agora, designado, não viu seu nome que eu tô longe. Olha só que interessante, né? A decisão do CNJ fixou um teto de
de remuneração Isso. para o designado, que é 90,25%, se não me engano, do ministro, lá no vencimento do ministro. Só que o artigo 22 da 8.935 foi alterado para estender a responsabilidade do artigo 22 para os designados que também. é o titular temporário. Eles chamam lá de tabelião temporário. Isso é meio técnico essa expressão, mas de qualquer forma eles querem se referir aos designados. Como é que responde do mesmo jeito se não tem o mesmo valor? De um lado ele tem um teto nos vencimentos e por outro lado teve a responsabilidade aumentada. Vocês veem como é que é... Não, e veja outro problema, né? Porque se tem a responsabilidade aumentada e igualada, onde é que entra o Estado nessa história, que é, teoricamente, o empregador dele? Responde com o quê? Vejam como não é fácil. Aliás, se fosse fácil, não precisava de tanta aula para a gente discutir o assunto, né? E eu tenho certeza que vocês estão quietos, primeiro, por respeito ao meu convidado ilustre, claro. E estão quietos porque devem estar chocados, porque eu também fico, de vez em quando, com as decisões que a gente vê, tá? A gente fica chocado, porque quando você pega uma decisão de uma vara trabalhista, que decide de um jeito, e você pega a outra que decide do outro, e aí você tenta uniformizar, mas você não consegue. Aí vem o Código de Processo Civil e diz que precisa uniformizar. Mas aí vem o TST e fala assim, não vai aplicar o Código de Processo Civil a trabalhista. Aí vem o CNJ e fala, não vai aplicar o Código de Processo Civil aos juizados especiais. A gente tá enlouquecendo, meus amores, entenderam? E o doutor Rubens, claro, que faz toda essa assessoria, é uma galera imensa, né? Tanto trabalhista quanto fiscal, tributária, ele sofre na pele, porque cada caso, cada serventia é uma história diferente, é um sofrimento diferente, né, Rubens? A gente acha que a gente tem o nosso, só tem não, meus amores, tem cada caso que eu nem conto para vocês. Com relação à aplicação do novo CPC ao direito do trabalho, Cláudia, o TST divulgou semana passada uma instrução normativa relacionando quais artigos do novo CPC que serão aplicados no direito do trabalho ou não. E Rubens, já deu tempo de você chegar à conclusão qual deles pega a gente meio pesado? Não chegou ainda. Não parei para analisar um por um, não, mas por exemplo, prazos em dias úteis não aplica. Não aplica. Não, prazos em dias úteis, só para tomar como exemplo. Diz que no juizado especial também não. Não, também diz que não. Celeridade. Então, quer dizer, a gente vai ter que estudar muito, né? Quer dizer, se vem uma regra nova, aplica nesse, não aplica naquele, então acaba complicando bastante a atuação dos praticistas, né, como nós que estamos aí. Para vocês verem como não é fácil, mas não é fácil para lado nenhum, tá, gente? Aqui não é uma questão de nós e eles, não tem disso. Aqui a dificuldade, ela é geral, porque ela é dificuldade para o funcionário, que por vezes vai ficar numa situação de luta para saber quem é o empregador dele, para o titular da serventia, para o interino, o designado que está lá e que vai responder por um tempo, mas que tem limitação de um lado, não tem do outro, para os advogados e assessores jurídicos que vão enlouquecer, não é isso? Mas como a hora do Dr. Rubens custa muito caro, mas muito caro mesmo. Eu estou debitando para ela. Isso, entendeu? Então já quero abusar, tá? Vou abusar. Minha linda, você liga depois pro escritório do Dr. Rubens, que ele te defende e te explica tudo isso aí, tá? Porque agora nós estamos numa assessoria geral, tá? Eu quero aproveitar a hora jurídica do Dr. Rubens Camões, que é carérrima, né? E já que eu trouxe ele pra praia, eu vou abusar com outro assunto. Dr. Rubens, como é que estão as decisões com relação aos recolhimentos em livro caixa? Tem tido muita glosa da Receita de lançamento, porque a gente já teve muito problema com isso há um tempo. Como é que andam essas questões? Na verdade, Cláudia, o fisco tem o seguinte pensamento, tá? Tanto fisco federal, municipal, estadual, todos eles, mas especialmente federal, já que você falou no livro caixa. O fisco tem o seguinte pensamento: na dúvida, glosa. Na dúvida, glosa. É bem isso mesmo, na prática glosa, é assim que acontece, os fiscais sabem que é assim. Então, na dúvida, glosa e deixa o contribuinte lá discutir o direito dele. E provar que não glosa. Exatamente, e provar que aquela despesa lançada é dedutível. Eu estive no final do ano passado em Belo Horizonte. Belo Horizonte, para quem não sabe, foi instalada lá uma delegacia dos maiores contribuintes, que chama DEMAC. Ui! Então, muitos clientes nossos, até pelo faturamento, a Cláudia já está quase lá. Praticamente. Eu já estou indo para Minas, entenderam? Numa fiscalização, acaba caindo lá nessa tal da DEMAC que fica em Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Algum motivo especial? Lá é a matriz. Tem em São Paulo, tem em Santa Catarina, tem vários estados do Brasil. Mas DEMAC. DEMAC, okay. Delegacia dos Maiores Contribuintes. Bom,
Eu estive lá discutindo com alguns supervisores lá essa questão da natureza da despesa que eles entendem que não pode lançar. Olá, corações, que eu não tô vendo coração. Então o que eles disseram é o seguinte: eles têm uma espécie de uma jurisprudência interna lá para dizer aquilo que pode ser dedutível e aquilo que não. Isso já também com relação às serventias, lógico. Sim. Com relação à serventia, isso é judicial. Isso por quê? Porque a legislação do imposto de renda que trata da pessoa física, tanto se aplica para tabelião, para registrador, como se aplica para dentista, que trabalha de forma autônoma, médico, advogado, enfim, para todos os profissionais. Que é aquela história do dedutível do livro caixa, carnê-leão, a mesma coisa, né? Exato. Isso, meu bem, obrigado. Então... Vou mostrar já uma coisa para vocês vão morrer. Então, o que acontece? Não existe uma lista daquilo que é dedutível ou não é dedutível. Entendi. Né? Para qualquer profissional do direito, para qualquer profissional. Então, aquilo que é dedutível para um tabelião não é dedutível para um dentista, água por exemplo. De coco? Né? Você acha que a gente é fraquinho assim para água de coco, meu filho? Não, pera aí que você vai ver só. Continua, doutor Rubens. Bom, então, eles têm lá uma espécie de uma jurisprudência interna que orienta os agentes fiscais. Tá? Quer dizer, já vão preparados com o que goza ou não goza. Uma das despesas que eu não concordo com a indedutibilidade é a despesa com advogado. Por exemplo, tem lá na jurisprudência deles que despesa com advogado não pode deduzir. Tô ferrada, entenderam? Mas como é que muda isso? Como é que muda essa jurisprudência interna? Através de discussões administrativas. Sim. Então, o contribuinte que entende que foi lesado numa fiscalização, por exemplo, apresenta numa primeira instância, né, a impugnação administrativa, né, e se a glosa for mantida, ele recorre via recurso ordinário para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Que como chama, mas tem o nome CARF. Isso Em Brasília, isso cai na prova, tá? O CARF cai na prova, quero avisar. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância administrativa. Esse conselho foi objeto agora daquela Operação Zelotes, né? Isso, porque tinha os conselheiros que estavam fazendo coisa errada. E retomou os julgamentos agora no final do ano de 2015. Né? Aí, as turmas ainda não estão completas porque o regimento interno do CARF fixou um ganho para os advogados conselheiros. Melhor dizendo, o CARF ele é composto de turmas, né? E as turmas são compostas por membros do fisco e membros dos contribuintes. Entendi. Membros dos contribuintes normalmente são advogados. Esse advogado hoje, ele não pode mais advogar enquanto atuar como conselheiro no conselho. E não recebia verba nenhuma. Isso, antes eles não recebiam, mas podia acumular as funções. Entendi. Hoje não pode acumular a função de advogado com conselheiro, mas eles têm uma remuneração. Essa remuneração, se o conselheiro participar de todas as sessões que tem no mês, ele ganha em torno de 10, 11 mil reais. Com isso que aconteceu, muitos advogados que faziam parte do conselho, eles se afastaram. Eles não querem mais, porque não compensa. Então, há turmas ainda no conselho que estão desfalcadas, entendeu? Mas, de qualquer modo, os julgamentos já retomaram. E no caso de uma serventia, de um titular, esses recursos podem parar lá, lógico? Pode, né? Lógico, com aquela história de discutir as glosas e tal, pode parar lá. Sim, pode parar lá. Tá. Meus amores, vocês veem que isso aqui é cultura, né? Praia é cultura, Dr. Rubens é cultura. Preste atenção que eu vou falar uma coisa pra vocês. Primeira coisa, importantíssima. Essa história do livro, da glosa, cai na prova, tá? Tá lá no capítulo 13. Dá uma olhadinha, hein? Norma de São Paulo, capítulo 13, tá lá, tá? Primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Segunda coisa, essa parte trabalhista tá lá no capítulo 21, tá? Sabe norma de pessoal? Capítulo 21, entendeu? Leitura total, 100%, Mega Master Blaster. E a terceira coisa que eu quero falar pra vocês, que é a única solução na vida de vocês, meu filho, quando vocês assumirem, é Dr. Rubens Camões. Não sei se vocês sabem. Ele faz um trabalho que eu acho sensacional, que ele acompanha, ele e a equipe do Serac também, acompanham os concursados aprovados em determinadas serventias para fazer esse levantamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, vale o que custa, tá? Porque o tamanho dos problemas, a gente sempre fala da parte boa, agora vamos ser muito realistas. Os problemas estão lá para serem resolvidos. E vocês não me vão assumir uma serventia sem fazer um levantamento antes, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Não
vou contar não, que eu não vou deixar ninguém triste hoje. Deixa pra lá, tá? Eu quero mostrar uma coisa maravilhosa. Quero agradecer ao Dr. Rubens Camões. Dr. Rubens, fala o seu, nosso telefone, a nossa chamada direta, onde tem direto de lá do seu escritório. O telefone do meu escritório é São Paulo, tá? 11 22 21 9194. Anote porque você precisará, eu vou até repetir. Isso. Tá? 11 22 21 9194. 9194, entenderam? É hotline. Pra mim, pra vocês não sei, mas pra mim, meu filho, é hotline. É todo dia, tá? Vou mostrar uma coisa pra vocês maravilhosa. Quero agradecer ao Dr. Rubens que se deslocou da Grande São Paulo para me auxiliar hoje num procedimento. Uma coisa boba, negócio besta, nada importante. O mais importante é isso aqui. É mais importante é isso aqui. E a gente chegou uma hora que a gente tava com... Tá com medo? É pra ficar, mas não tem problema. Dr. Rubens Camões, ó, vida longa, Dr. Rubens Camões, meus queridos. Eu vou mostrar, não vou contar, eu vou mostrar, porque a gente, depois de tanto trabalheira, de tanto resolver problema trabalhista, problema fiscal, problema não sei o que, problema da corregedoria, problema não sei o que, nós vamos mostrar uma coisinha pra ver que a gente é filho de Deus, precisa comer uma coisinha, né? Presta atenção, gente, presta atenção. História de terror? Gente, presta atenção. História de terror? Olha só. Presta atenção. Se tiver ruim pra vocês, vocês avisam, tá? Eu vejo poucos corações. Eu não entro aqui mais pra falar de assunto sério. Eu só entro agora pra falar de bobagem. Tá? Chora. Chora porque eu vou dizer um negócio pra você. É bonito. E vou falar outra coisa. Dr. Rubens é pescador. Então ele fez a escolha aí de que esse peixe é tal do bom. Porque a pessoa precisa comer depois de pagar tanta conta, tá, gente? Só, não vamos interrompê-lo mais. Queremos que vocês estudem. Tem de tudo nesse negócio aqui, minha filha. Tem de cebola frita, coisinha embaixo. Não sei o que é que tem, tá? Mas deve ser bom porque a gente tá com fome. E já resolvemos problemas fiscais, problemas trabalhistas. Agora a pessoa precisa comer um pouquinho, se a pessoa não para em pé, tá, meus amores? Atenção com isso. Capítulo 13, capítulo 21. São questões de prova e a vida real, eu quero dizer. Se vocês acham que as normas são duras, a vida real é muito pior. A norma é lindo, porque se funcionasse como tá na norma, tava bonito, meus amores. Um beijo muito grande pra vocês, Dr. Rubens. Boa sorte pra vocês, estamos aí à disposição. Mesmo antes do concurso. Alguém que tiver alguma dúvida, que queira trocar uma ideia, fique à vontade. Até porque o Dr. Rubens é professor, vocês sabem que eu tô tentando convencê-lo ao Periscope, né? Eu tô até o final do concurso a gente convence, tá? Gente, um beijo grande, fiquem com Deus. Falamos ainda essa semana, antes do final de semana, que daqui a pouco é feriado, né? Beijo, 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 viu, gente? Beijo, tchau, tchau.